Olá, uma boa tarde, início de noite a todos vocês que nesse instante estão sintonizados e se sintonizando aqui conosco pelo Facebook da Aliança Municipal Espírita. Sei que ainda falta alguns minutinhos para as 18 horas e a gente vai aqui conversando um pouquinho, aguardando as pessoas se conectarem, aguardando o nosso próprio horário. E aí sim, a gente faz a nossa prece inicial, a gente inicia o nosso bate-papo, a nossa conversa e, é claro, o nosso estudo. É muito interessante, vai ser muito importante vocês participarem conosco e principalmente depois encaminharem o seu feedback, as suas observações, para que a gente possa e consiga, claro, melhorar um pouco mais este nosso sistema, sobretudo porque é um projeto, é o início de um projeto que nós estamos realmente adotando aqui, nós da Aliança Municipal Espírita, aqui de São Sebastião do Paraíso, e é um projeto que vai com certeza se iniciar e a gente pretende estendê-lo. E este vírus, como bem conversou conosco, principalmente pelo grupo Espírita União de Kardec esta semana, o James, na sua preleção, falou sobre bênção ou maldição. A gente tem que aprender a ver e enxergar certas coisas que nos acontecem, né? E essas coisas que nos acontecem, a gente precisa sempre analisar através de qual ângulo seria mais interessante e, sobretudo nós, espíritas, né? Nós precisamos com certeza enxergar sobre as bênçãos e a proteção e, é claro, a perfeição das leis divinas. Então, nós vamos aqui com certeza dando as nossas boas-vindas a todos vocês. Daqui mais alguns segundinhos, mais alguns minutinhos, a gente inicia fazendo a nossa prece e esperamos, sobretudo, que a comunidade espírita, não somente de São Sebastião do Paraíso, mas de toda a região, possa participar conosco deste estudo. Eu gosto sempre de dizer que em estudos como este, nem sempre é só, apenas e tão somente a pessoa responsável que está aqui, que está falando, mas há toda uma vibração, uma cadeia vibracional que envolve aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão sintonizados, a própria espiritualidade que também com certeza programou. Eu gosto de dizer muito isso. São eles quem programam as coisas. Nós precisamos executar. Aliás, precisamos estar sempre prontos e preparados para executar os planos da própria espiritualidade. Então a gente sabe deste carinho que eles têm para conosco e como que eles também nos auxiliam em todo este projeto que, claro, beneficia a nós próprios. Principalmente nós que estamos encarnados, nós precisamos deste auxílio, dessas oportunidades, deste apoio e podemos até dizer, né, deste empurrãozinho para nós conseguirmos atingir os objetivos que nos trouxeram aqui a este planeta e, sobretudo, esses objetivos reencarnatórios. Então, o pessoal já está chegando, muita gente já está aqui participando, mandando as suas mensagens, o seu boa noite. Está aqui o James, o presidente da Aliança Municipal Espírita aqui de São Sebastião do Paraíso, a Fátima, a quem nós também abraçamos com muito carinho, toda a sua equipe. Como nós gostamos de dizer, este é um evento que nós procuramos promover o espiritismo através da Aliança Municipal Espírita. Então não é algo exclusivo nosso, não. A AME é justamente uma instituição que procura promover o espiritismo aqui na nossa região. Tá aí mais pessoas chegando, a Rose, seja bem-vindo, o Matheus. Bom, gente, eu sou uma pessoa que gosta um pouquinho
dessa questão da pontualidade. Então nós vamos iniciar agora. Convido a todos vocês a fazermos uma breve oração, uma breve reflexão, principalmente pedindo a espiritualidade, porque com certeza são eles que nos auxiliam, eles que nos apoiam, pedindo-os para que nesse instante eles consigam nos auxiliar a nos desligarmos das influências, sobretudo materiais, para que nesses instantes em que estaremos aqui em reflexão, possamos voltar um pouco mais para as nossas necessidades espirituais. É importante que nós possamos e nós consigamos atingir este clímax e principalmente esta sintonia com esses bondosos e amoráveis trabalhadores do espaço, para que os nossos projetos, para que os nossos objetivos sejam todos alcançados. Muita paz a todos vocês e que a espiritualidade nos inspire a levar a vocês todo este cabedal de conhecimentos preparado e programado pelo nosso codificador. Enfim, que nessa prece inicial possamos direcionar ao nosso querido Chico, que hoje nós comemoramos o seu nascimento, ou a data em que comemoramos o seu nascimento, e ele não passou despercebido e esquecido pela comunidade espírita. Então, que nós possamos endereçar-lhe a nossa gratidão por tudo aquilo que ele fez pelo espiritismo no Brasil e no mundo. E que ele também possa compartilhar conosco as suas energias, a todos nós que estamos sintonizados aqui neste instante. Que assim seja. Aqui agora, depois dessa nossa prece, abraçando também virtualmente, os nossos companheiros, o Paulo Henrique, lá de Carmo do Rio Claro, o nosso amigo Helder, que está um pouquinho sumido, Helder? Desaparecido. Que Jesus abençoe a todos vocês aí também na cidade de Passos. Bem, gente, como nós estávamos dizendo na nossa chamada, hoje é o nosso primeiro dia. Nós vamos iniciar aqui, através da Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, o estudo da doutrina espírita. E o que nós vamos fazer? Principalmente por conta deste período de recolhimento, onde muitas casas espíritas estão fechadas, evitando aglomeração, evitando a propagação deste vírus, e isso é importante, as notas que as federativas soltaram, bem interessantes no que diz respeito a esse quesito, nós, para não perdermos, a gente sabe que existe principalmente a Rede Amigo Espírita, que tem uma infinidade de palestrantes e participantes que transmitem as suas palestras, mas nós aqui da região não poderíamos também deixar de dar a nossa parcela de contribuição para este período de recolhimento. Já vou desde antemão dizendo, prefiro dizer recolhimento do que isolamento. Nós não estamos isolados, nós precisamos estar recolhidos. Esta é a minha visão, é a minha opinião. E que neste momento de recolhimento, que nós possamos aproveitar para juntos estudarmos um pouquinho a doutrina espírita. E a proposta nossa da Aliança Municipal Espírita é exatamente essa, fazer este estudo. E como é que vai ser? Nós vamos, de segunda a sexta-feira, estudar as obras básicas da doutrina espírita. Nós vamos começar hoje pelo Livro dos Espíritos, lá pela introdução. Depois nós vamos também fazer o mesmo com o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas obras que muitas das vezes acabam ficando esquecidas dos espíritas. Nós temos sim que dar uma importância enorme ao Evangelho, que é uma das obras com certeza mais lidas. Mas a gente precisa estudar um pouco mais e aprofundadamente a doutrina espírita, até para nós conseguirmos entender os ensinamentos do Cristo. Na minha modesta opinião, nós temos uma dificuldade imensa de entendermos os ensinamentos do Cristo, porque nós ainda não conseguimos nos conhecer adequadamente. Muitos colegas que estão aqui sintonizados conosco, que nos ouvem,
já nos ouviu dizer muito de Joana de Ângeles, porque nós adotamos ultimamente exatamente essa postura de buscar, nesse processo de autoconhecimento, estabelecer, sobretudo, alguns parâmetros para alcançarmos o processo de conscientização da criatura. Porque somente com conscientização, na nossa visão, é que nós vamos conseguir, pelo menos, tentar replicar aquilo que o próprio Cristo nos trouxe, aquilo que ele nos ensinou, tentar entender de uma forma mais ampla e completa o seu próprio evangelho. Então, gostamos muito disso, e essa doutrina espírita, ela tem todas as informações que nós precisamos. E vamos iniciar esse nosso estudo, portanto, hoje, começando pelo livro inicial, o Livro dos Espíritos. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos aqui fazendo as nossas transmissões do Livro dos Médiuns, também do seu início. E a nossa proposta, é claro, nós não vamos ficar aqui lendo o livro, porque isso é algo muito cansativo. A nossa proposta é fazer um estudo em cima da introdução do Livro dos Espíritos. Fazer um estudo seria tentar ampliar aqueles pontos específicos que Kardec nos trouxe, em especial na introdução, algumas questões que parecem até básicas, mas muitas das vezes nós nos esquecemos delas. As casas espíritas hoje às vezes se preocupam com tantas questões, com tantos fenômenos, a gente sabe disso. A gente que participa de diversas casas, nós tivemos a oportunidade de frequentar algumas, de levar algumas informações, algumas exposições, a gente percebe que as pessoas não estão conseguindo trabalhar principalmente a prática de todos esses ensinamentos. E, muitas das vezes, pela falta de entendimento. Mas como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é a falta de clareza da doutrina? Não, absolutamente. Então nós, que muitas das vezes estamos à frente do movimento, nós precisamos também buscar e levar às pessoas que estão também buscando na doutrina uma consolação, levá-los esclarecimentos, levá-los informações. E nós sabemos que todas as obras, praticamente todos os livros, muitas pessoas iniciam-se do capítulo 1 adiante e esquecem da introdução. E a nossa proposta neste período é exatamente essa. Até me desculpem uma introdução um pouco mais longa hoje, porque nós estamos exatamente iniciando este projeto, é mais para esclarecimento de todos vocês. Bom, e vocês devem ter percebido que nós colocamos o título dessa nossa exposição, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, que é justamente a forma como Kardec nomeia o início da sua obra. E ele já vai chamar a atenção para a questão da terminologia. Sim, porque até hoje nós encontramos muitas pessoas que confundem as palavras. Se me permita, eu vou aqui lembrar de Anete Guimarães. Anete Guimarães fala isso com muita propriedade e eu concordo com ela. Qual é o livro mais importante para todas as pessoas? Muitos vão dizer que é o Evangelho, que é a Bíblia. E ela falou, não, é o dicionário. E eu concordo com ela. Porque nós não sabemos muitas das vezes o significado das palavras. E por não saber o significado das palavras, o que acontece? Nós não conseguimos entender a amplitude dessas próprias palavras e, em especial, a gente não consegue chegar na sua profundidade. Inclusive, ela tem uma exposição sobre tentação que é fantástica. Se nós soubermos qual que é o significado da tentação, a gente vai começar a rezar daqui para frente a oração do Pai Nosso de uma forma diferente. E lá nesse livro ela fala de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, chamada O Teste do Marshmallow, e eu fiz questão de comprar esse livro. Estou lendo, já estamos bem adiantado, e o que eles fizeram para mostrar que era a pessoa humana, que é a capacidade da pessoa e principalmente como ela é determinada, ou como tudo na nossa vida é determinado pela nossa vontade, é algo fantástico. Mas por quê? Porque a gente não consegue ou não conhece o conceito de tentação.
E Kardec começou a sua obra por aqui, exatamente trabalhando essa questão. Peraí, não vou falar nada de espiritual, nem espiritualista, nem espiritualismo. Por quê? Porque essas palavras já existem. Então, como está aparecendo e surgindo uma coisa nova, uma coisa diferente, vamos nomeá-la também diferente. E quantas não são as pessoas que hoje confundem o espiritismo com muitas outras práticas espiritualistas? Então, peraí, o que é o espiritismo? O espiritismo, como diz Kardec, é justamente esta doutrina que foi trazida pelos espíritos. Bom, espiritualismo é aquilo que se contrapõe ao materialismo. É tudo aquilo que lhe é oposto, ou que está fora, que está além da matéria. Mas nem todo espiritualista acredita em espíritos. Mas todo espírita acredita em algo além do materialismo. Portanto, ele é espiritualista. Então, é interessante. Gente, estou entrando para a doutrina dos espíritos. Estou fazendo parte do espiritismo. Eu preciso saber o que é o espiritismo. É a doutrina dos espíritos. Os espíritos que nos trouxeram esta doutrina. E deixando de lado esses outros temas. Deixando de lado. Não significa que a gente não deve se interessar, não deve pesquisar, não deve ler. Não. Só a questão de saber o que é espiritismo, para não confundir. E, aliás, para orientar as pessoas sobre o que vem a ser o espiritismo. É a doutrina dos espíritos. Então você está falando de espírito? Sim, estou falando de espíritos. E aí eu volto a lhes dizer. Vejam que interessante. Nós somos espíritas. Espiritismo, doutrina trazida pelos espíritas, gostamos, estudamos, aprendemos. Mas eu pergunto, até que ponto nós conseguimos, por exemplo, analisar a questão 459 do Livro dos Espíritos? Até que ponto nós, nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, acreditamos na existência de espíritos? Qual é a nossa dificuldade hoje, por exemplo, de perdoar? Será que alguém não está sofrendo algum tipo de influência? Veja, por mais que nós estamos acostumados a estes termos, muitas das vezes nós deixamos passar desapercebido que os espíritos existem e que eles existem, que nós estamos cercados, como diz Paulo, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E acabamos abandonando. Não, mas eu acredito e eu sou espírita por algum motivo. Eu ainda não sou um espírita porque eu acredito nessa doutrina trazida pelos espíritos ou porque eu acredito nos espíritos. Ou seja, nós somos somente uma parte espíritas? Não há porquê. Então veja, neste comentário há introdução. Vocês nos desculpem porque às vezes a gente vai aprofundando um pouquinho as reflexões. Mas esse é o objetivo, refletir. Às vezes nós vamos aprofundando um pouquinho, mas nós vamos ver e estudar toda a obra. Fiquem tranquilos. Isso foi o tópico 1, porque no tópico 2, Kardec ainda vai falar dessa questão da terminologia, do uso das palavras, como é que elas são importantes. E aqui ele trata do termo alma. Lógico que aqui, de uma forma um pouquinho mais rápida, nós vamos passar. Por quê? Porque ele fala da alma. O que a gente entende por alma? Acabamos de falar de espiritismo, doutrina trazida pelos espíritos. Tá? E nós, como espíritas, o que nós entendemos por alma? Kardec disse que na época dele, a alma era uma palavra que, infelizmente, tinha 3 significados diferentes. E ele faz essa crítica. Olha, não poderia cada palavra designar uma única coisa? Ficaria muito mais fácil para nós entendermos. Mas, não. Uma palavra significa 3 coisas. E ele vai dividir, por exemplo, o que nós temos aqui de alma?
Alguns chamam de alma apenas e tão somente aquilo que anima a matéria. Seria um princípio da vida material ou um princípio da vida orgânica. Isso é o que algumas pessoas falavam. E essas pessoas entendiam que, se é o princípio da vida orgânica, acabou a vida orgânica, acabou a alma. É o que nós chamamos de materialismo puro. Sim, a doutrina materialista, ela acredita justamente nisso. Existe alguma coisa depois da vida? Existe vida após a vida? Então, alma designando apenas e tão somente isso. Tem também aqueles que entendem que a alma seria um princípio da inteligência. Esses que pensam que a alma é o princípio da inteligência, como explica Kardec, eles entendem o seguinte: existe uma inteligência que é a inteligência suprema. E essa inteligência, ela distribui parcelas da inteligência para tudo o que existe, tudo que foi criado, e depois que estas coisas são destruídas, esta alma volta para a inteligência central. É mais ou menos uma das facetas do panteísmo. Então, Deus, como ente central, ele espalha a alma para tudo aquilo que ele criou. E quando essas coisas se destroem, a alma retorna a Deus. Retorna a Deus no sentido de volta a fazer parte dele. Este é o segundo significado. E tem um terceiro, que é justamente aquele adotado pela doutrina espírita. A alma como uma individualidade, sobretudo, que sobrevive à matéria. Olha, queridos radiovintes, vejam, Kardec trata deste tema na introdução do Livro dos Espíritos. E eu gostaria de chamá-los a atenção agora, nesse momento, para nós refletirmos. Todos nós, espíritas, temos certeza disso? Todos nós temos certeza que a alma sobrevive ao corpo? Se nós temos essa certeza, eu pergunto: como nós vivemos? Vivemos como um espírito que possui um corpo ou vivemos como um corpo que possui um espírito? A alma como princípio inteligente e que sobrevive ao corpo depois da morte. Eu vivo desta forma? Ou eu ainda acredito que a alma, destruído o corpo, ela se destrói? Ou será que hoje em dia nós poderíamos criar um quarto significado para essa alma? O que vocês acham? Bom, enquanto eu estou no corpo, eu vivo a vida do corpo. E aí depois que o corpo for destruído, eu volto para o plano espiritual, aí eu vou viver a vida do espírito. Será que nós poderíamos então criar um quarto significado de alma? Será que nós, principalmente espíritas, nós vivemos dessa forma, como um quarto significado, um quarto tipo, uma quarta modalidade? Será que se Kardec viesse hoje, se a gente poderia chamar Kardec e falar: Kardec, dá para incluir aqui nessa introdução uma quarta modalidade? Enquanto eu estou no corpo, eu tenho um tipo. Aí depois, esse tipo muda. Porque muitos de nós, queridos companheiros, nós levamos uma vida aqui de acordo com a matéria. E depois queremos chegar no plano espiritual e achar que as coisas são diferentes. Aqueles que pensam, né, e a gente sabe, muitos são assim: depois de morto, vira santo. Pode ter pessoas que pensam dessa forma.
Mas aí nós estaríamos numa quarta modalidade. Não entraríamos em nenhuma dessas de Kardec. Por isso que eu acho importante e interessante nós batermos disso ou sobre isso nas nossas casas espíritas. Gente, nós estamos aqui vivendo num corpo, nós encarnados, mas nós somos e seremos os mesmos que viveremos depois. Não é outro. Vai ser apenas uma sequência da vida, como diz Kardec aqui, nessa conceituação de alma. É interessante. E precisamos refletir. E Kardec vai trazendo aqui algumas explicações, tá, sobre isso, por que não poderia acontecer da alma ser dessa forma, ou pelo menos a alma como nós pensamos. Mas ele chega a fazer, inclusive, uma proposta. Nós poderíamos, inclusive, acrescentar mais uma palavra na alma para designarmos estes outros significados. Por exemplo, ele fala assim, a gente pode tratar a alma como alma vital. O que seria a alma vital? A alma vital é justamente aquela que é um princípio da vida material. A alma intelectual, justamente para designar a alma como um princípio da inteligência. Nós, inteligência suprema. Nós como princípio da inteligência. E depois a alma espírita, que é justamente quando nós sobrevivemos, ou quando nós temos essa certeza da sobrevivência à própria matéria. Acrescentou? Pode até ficar um pouquinho mais claro. Mas o que Kardec fecha neste item 2 da introdução do Livro dos Espíritos, eu achei também interessante. Por quê? Porque ele fala que mesmo com a certeza de que nós entendemos o significado da alma como alma espírita, ou aquela que sobrevive à matéria, as outras duas não deixam de ter o seu significado e fazer parte da alma como um todo. Só que nós vamos ver mais adiante que essa própria alma, ela traz consigo um fluido vital. E este fluido vital pode ser entendido como o princípio vital que anima os seres, sobretudo orgânicos. E, da mesma forma, nós temos essa parcela da inteligência. Ou a inteligência pode ser uma das nossas características. Pode ser não, é uma das nossas características de criaturas. Temos a individualidade, essa é a mais importante, mas a inteligência faz parte dessa característica. Então, nós podemos tranquilamente trazer os três tipos, ou as três modalidades, os três conceitos de alma para a doutrina espírita, principalmente quando a gente fala em espírito como um todo. Isto é a forma como Kardec fecha este item 2 da introdução. E, enfim, para o nosso estudo de hoje, passemos ao tópico 3 da introdução do Livro dos Espíritos. Esse tópico 3, com certeza, ele é mais conhecido, principalmente das pessoas no meio espírita. E aqui posso indicar-lhes, principalmente para aquelas pessoas, né, que não têm, infelizmente, aquela paciência ou a tolerância de pegar um livro, de ler. Tem o filme que está lá na Netflix já, Allan Kardec, que vai explicando um pouquinho mais ou menos como é que funcionou todo aquele processo, né, das mesas girantes. Aqui é um tópico onde a gente não pode deixar de falar e sobressaltar esta capacidade e, como bem denominou Camille Flammarion, este bom senso encarnado que foi Allan Kardec. Porque diante de todos aqueles fenômenos que estavam acontecendo, chamando a atenção das pessoas,
ele conseguiu se interessar. A gente vai ver aqui, os tópicos eles vão falar mais ou menos isso. O que eram essas mesas? As mesas que giravam no ar, davam pancadas e tal, e essa era uma coisa diferente, chamava a atenção das pessoas. Mas espera aí, eles não entenderam que esses episódios, esses fenômenos estavam acontecendo em todas as partes do mundo. Mas como ele mesmo diz, o simples fato das mesas girarem, tudo bem. Se todas girassem de uma única forma, num único sentido, ótimo, poderíamos parar ali nas explicações científicas. Mas não era só assim. Elas giravam, de repente elas davam pancada, de repente elas faziam outros movimentos bruscos. Então não era algo sincronizado, totalmente sintonizado. Alguma coisa tinha de diferente ali. E de repente, as próprias pessoas começaram a ver que essas mesas poderiam, entre aspas, falar. Responder perguntas. Inicialmente respondendo sim, não, de repente por letras. E aí até que começaram a responder perguntas. Aí nós temos que exaltar sim a capacidade deste codificador e que infelizmente nós não damos muita importância a ele. Gente, Kardec leu uma quantidade de livros para conseguir codificar essa doutrina espírita que a gente não faz ideia. Quem gosta de falar muito disso é o Cosme Massi, inclusive lá no seu site Kardecpedia tem muitas informações e a gente pode justamente ali descobrir como e quanto Kardec estudou para essas questões, para responder esses questionamentos, principalmente naquela época. E eu chamo atenção para nós. Nós, hoje, principalmente com essas facilidades da tecnologia, muitos de nós ouvimos uma palestra pelo celular, mas nós não temos aquela tranquilidade, aquela paciência de pegarmos o livro e ler. Muitas das vezes nós ouvindo uma palestra, a gente vai conseguir sim assimilar a ideia e a opinião da pessoa, do expositor. Mas e a nossa? E às vezes a leitura é interessante e importante justamente para a gente fazer o quê? Para nós pegarmos e buscarmos a nossa própria interpretação, o nosso entendimento. Às vezes o que o outro falou é excelente, maravilhoso. Mas espera aí, será que se eu ler eu vou entender dessa forma? Então, é muito interessante. Kardec pegou naquela época, não tinha o celular, não tinha como ele, né? Não tinha internet, não tinha o Google, não tinha nada. Era ele com as suas leituras. Então, eu gosto de pegar nesse espaço aqui para exaltar mesmo a figura de Allan Kardec. Foi espetacular, foi fantástico. A espiritualidade parece que não poderia ter escolhido pessoa melhor para poder fazer ou trazer para nós esses estudos, essa doutrina maravilhosa. É muito fantástico. Era um pesquisador, ele não concordava com qualquer coisa. Tanto assim é que a gente pode ver na sua própria biografia e também no filme que demorou muito para conseguir convencê-lo a ir lá, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. E logo quando ele teve a oportunidade, tem algo por trás de tudo isso. E hoje a gente tem uma dificuldade tremenda. Eu falo justamente porque já me deparei com pessoas que às vezes procuram, buscam a casa espírita e às vezes são considerados trabalhadores da casa espírita. E de repente eles dão muito mais valor e importância. Olha lá o que eu vou dizer, muitos aqui já sabem que eu já falei isso em outros lugares, mas, por favor, interpretem bem o que eu vou dizer. Mas eles dão muita importância ao que um guia espiritual fala do que aquilo que o próprio Cristo disse e aquilo que a doutrina espírita nos traz. E quando essas pessoas, ou quando eu me deparo com essas pessoas, eu lembro a elas aquilo que Emmanuel falou para o Chico quando eles foram iniciar aquele trabalho em conjunto. Emmanuel disse: Chico,
Se em alguma vez eu lhe disser alguma coisa que vá de encontro ao que Jesus disse e ao que Kardec escreveu, esqueça o que eu falei e fique com Jesus e Kardec. Vejam as palavras de um verdadeiro guia. Não estou criticando os espíritos, não é isso. Estou falando com as pessoas, que muitas das vezes elas fazem isso. Ah, mas o guia falou. Tá, mas e o que Jesus falou? E o que Kardec fala? Você já procurou saber? Já procurou entender? Tudo bem, às vezes o guia está certo, mas o que Kardec falou? É preferível nós recusarmos 9 verdades a admitir uma mentira. Bom senso. Isso é que vai nos levar à fé raciocinada. Senão nós vamos continuar com aquela fé cega. Fulano falou, eu acredito e pronto. Veja, vamos seguir o exemplo de Kardec. Ele teve essa oportunidade, ele teve essa perspicácia de falar, opa, vamos fazer? Vamos estudar? Vamos. Então, peraí, vamos fazer um estudo sério. Foi o que ele fez. Para ele conseguir concluir que aquilo ali era sério, foram diversas experiências, foram muitos questionamentos, foram muitas dúvidas. E é o que ele trata nesse tópico 3. E ele faz até alguns questionamentos nesses tópicos aqui, que eu acho interessante que a gente precisaria fazer nesses momentos de recolhimento, sobretudo no que diz respeito à doutrina espírita. Mas a gente vai deixar, até porque, principalmente no tópico 4, é que elas estão mais claras, mais evidentes, alguns questionamentos que ele fez. Dúvidas apareceram. Assim como ele enfrentou, ele também disse que poderia ser, mas isso aqui pode ser uma fraude. Sim, pode ser uma fraude, claro. Quantas pessoas já não viraram para nós e falaram que o espiritismo também é uma fraude? Não, isso aí não existe. E o que nós respondemos? Kardec passou por isso. Ele foi ridicularizado. Suas obras foram queimadas. Mas nem por isso ele desistiu. Por quê? Porque ele desenvolveu uma convicção íntima, fruto de um estudo. E a gente não pode esquecer o que diz Emmanuel lá na questão 354 do livro Consolador. Eu só posso dizer que tenho fé quando deixo de dizer eu acredito e passo a dizer eu sei. Fé é certeza. E fé raciocinada é essa certeza que nós temos que ter de tudo. E seria possível uma fé e uma fé raciocinada sem conhecimento? Talvez seja um pouco difícil, seja um pouco complicado. No momento da codificação, ele passou por isso. E nós estamos passando por isso hoje também. Estava citando aqui no início, James fez um estudo essa semana sobre justamente esse momento nosso. O título é Bênção ou Maldição? Eu tenho certeza para vocês que muitos, inclusive espíritas, têm dúvida. Existe dúvida se isso é uma maldição ou se é uma bênção. Mas por quê? Porque não conhece a doutrina espírita, não conhece as leis naturais, as leis morais, principalmente destruição, conservação, progressão, a lei de progresso. O que nós estamos fazendo nesse período de recolhimento? Talvez nós estamos ou precisamos estar ali de acordo com a questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo. Mas nós só vamos conseguir adquirir isso quando nós tivermos um mínimo de informações para transformar essas informações em conhecimento. E este conhecimento vai libertando a nossa consciência. Estou nesse tópico, vou parar nesse tópico justamente para chamar essa atenção nesse processo de conscientização das criaturas. Kardec naquele momento estava passando por esse processo de conscientização? Eu tenho certeza que sim. Quando ele mesmo questionou dúvidas, fraude, pode ser? Pode, mas espera aí, vamos investigar.
Vamos ir a fundo. E como ele fecha o tópico 3, pelo menos, ainda para que eu diga que trata-se de uma mistificação, eu tenho que ir a fundo, eu tenho que ir até o fim. É aquilo que ele vai falar lá na sua obra, o que é o Espiritismo. Para você se dizer um crítico de alguma coisa, você tem que conhecer aquela coisa. Para você se dizer um crítico do Espiritismo, você dizer que aquilo não funciona, você tem que conhecer. Você conhece? E é conhecer mesmo. Né? Um pouquinho, eu sei um pouquinho, como diz Luiz Pasteur, né? Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita nos aproxima. Sim. O conhecimento vai nos aproximando cada vez mais da verdade. Foi o que Kardec fez. Bem, meus queridos amigos, a nossa proposta de estudo era justamente dentro deste tempo de 30 a 40 minutos. Nós aqui estamos vendo algumas participações, tá? A Diane também está aqui participando. O pessoal lá da União de Kardec, através da Rosa aqui, tem várias pessoas participando. A gente agradece a participação de vocês. Se estiver também nas nossas próximas transmissões, tem algum questionamento, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, pode colocar aqui, pode se interagir conosco que a gente vai respondendo para vocês. Então a nossa proposta era justamente trabalhar dentro deste tema 30, 40 minutos, para não ficar algo cansativo para vocês. E tenham a certeza de que amanhã nós estaremos aqui, e como eu disse, trabalhando uma outra obra da doutrina espírita. Está aqui eu também, João Batista Neto, mandando aqui uma boa noite para você que comunicou, entrou em contato agora. Então, tenham um excelente resto de noite para vocês, muita paz. A Flávia também aqui participando conosco, muito obrigado, Flávia. Muita paz a todos vocês e reflitam e vamos aproveitar o máximo possível para estudar essa doutrina espírita. A Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso está proporcionando a vocês essa oportunidade. Vamos juntos estudarmos a doutrina espírita. Vamos juntos estudarmos, em especial, essas obras básicas. O que é o Espiritismo? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Sabemos que tem muito mais coisas de Kardec para nós estudarmos, mas inicialmente fiquemos nessas obras. Muito obrigado mais uma vez. Está aqui também o Donizete. Um abraço, Donizete. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço, Paulo. Muita paz a todos e até a nossa próxima transmissão. Já fica aqui o convite. Amanhã, às 18 horas. Entrem lá no Facebook, na página do Facebook da Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso. Curta a página para que vocês tenham depois acesso a esse conteúdo ao vivo e também depois pode repassar para aquelas outras pessoas dos seus grupos de amizade. Vamos juntos estudar a doutrina espírita e ampliar o número de espíritos conscientes neste planeta Terra para que essa regeneração chegue o mais rápido possível. Boa noite a todos e muita paz.